Olá, eu sou Regilene Sarzi, docente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia e do curso de Artes Visuais da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, São Paulo. Primeiro quero agradecer o convite do professor Denis Renaud para proferir esta videoconferência intitulada Videoarte, uma narrativa contemporânea. Como docente do programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia e disciplinas como Arte, Mídia e Tecnoimagem e Videoarte na graduação de Artes Visuais da FAAC, as minhas pesquisas estão inseridas no campo das artes audiovisuais e interface com a comunicação. E o material, portanto, que eu apresento para vocês hoje nesta videoconferência é resultado, em parte, das minhas pesquisas que eu realizo com a história, acerca da história da videoarte e das tecnoimagens no Brasil. Eu realizo começo essa pesquisa por volta dos anos de 2009, quando eu ingresso no doutorado da Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, onde eu pesquisei quatro videoartistas brasileiros e como a linguagem do vídeo e a linguagem do corpo se encontram a partir das video performances e nas videoartes brasileiras. Recentemente, no programa de pós-graduação em mídia, as minhas pesquisas têm se voltado para o vídeo na década de 1980 no Brasil, quando os artistas realizam uma intervenção política, crítica e reflexiva no sistema comercial televisivo. De igual forma como aconteceu nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, no Brasil os artistas vão realizar essa intervenção por volta dos anos na década de 1980, podemos considerar assim historicamente. E também venho realizando pesquisas sobre as tecnoimagens e um conceito de videocorpo que eu tenho desenvolvido como um elemento-chave para a compreensão das produções artísticas contemporâneas que envolvem as narrativas em vídeo, sobretudo no campo transdisciplinar arte e mídia. Então, vou começar falando um pouco dos pioneiros, como surgiu e um pouco da aproximação que se deu entre a linguagem do vídeo e as artes entre as décadas de 1960 e 1960. Então, como se sabe, o vídeo promoveu a conexão entre a televisão e as artes plásticas neste período, tecendo novas ligações estéticas e conceituais que remodelaram as práticas artísticas e a sua relação com o público, os espaços expositivos, as galerias e os museus. Segundo Philippe Dubois, em Cinema Vídeo Godard, a reinvenção visual promovida pela videoarte resultou em uma estética da simultaneidade e da velocidade. As instalações artísticas se apropriaram da televisão e dos dispositivos cênicos e maquínicos, das salas escuras do cinema, das imagens ao vivo, das câmeras de vigilância, transmissões por satélites e projeções de diferentes formatos, múltiplas e simultâneas, surgiram. Para Philippe Dubois também é preciso ressaltar que o vídeo é tempo ao vivo, ou seja, a instantaneidade da transmissão assegura a simultaneidade entre tempo e imagem, entre o tempo da imagem e o tempo real do objeto que ela nos dá a ver. A partir dos anos de 1960, os artistas descobriram o corpo e o ambiente. Surgem as instalações, as intervenções artísticas nos espaços urbanos, mas também os artistas descobrem os registros destas performances e passam a se apropriar da fotografia, do filme, do vídeo para os registros de suas performances e de suas intervenções artísticas nos mais diferentes ambientes. A experiência acumulada com as formas de registro de imagens no campo da comunicação fizeram com que ações, performances e intervenções urbanas passassem a ser registradas de maneira frequente em fotografias, filmes e vídeos.
Os artistas misturam o cinema e o vídeo, a pintura, o teatro e criam novas formas de arte. Os artistas vão para a televisão e se infiltram no sistema comercial televisivo, causando ruídos e rupturas estéticas que foram bastante difíceis de serem digeridas e absorvidas pela linguagem televisual. Entre os anos de 1987 e 1991, o fotógrafo e videomaker canadense Stan Douglas criou uma série de curta-metragens para a televisão que chamou de Os 12 Television Spots. Estes curtas foram transmitidos por canais de TV em Saskatoon e Ottawa, em meio à programação regular, como se fossem comerciais de televisão. As cenas retratavam atividades cotidianas e banais, e como tinham um aspecto amplo que não identificavam nada e nem ninguém, os espectadores se diziam confundidos, e era essa confusão que gerava uma experiência estética a partir do estranhamento. Em 1992, Douglas lançou os monodramas, que foram transmitidos em televisões de Toronto e Vancouver e tiveram o mesmo efeito similar ao Television Spots. No Brasil, entre os anos de 1983 e 1987, a produtora independente TVDO dos videomakers Tadeu Jungle, Walter Silveira, Ney Marcondes e Paulo Prioli produziu uma trilogia de vídeos: Frau, de 1983, Non Plus Ultra, de 1985 e Heróis da Decadência, de 1987. Esses vídeos não se encaixam, a gente não consegue encaixar esta trilogia em nenhum tipo de gênero. Não são documentários, não são programas de televisão, não são ficção, né? Mas são considerados uma visão singular, fragmentada e visceral da época, cuja narrativa era baseada no espírito antropófago de José Celso Martinez Corrêa, Neville de Almeida e Júlio Bressani. No primeiro vídeo, Frau, assistimos à participação do diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa no Festival de Cinema de Gramado, no qual o seu filme O Rei da Vela concorria em 1983. Acompanhado pelos cineastas Neville de Almeida e Júlio Bressani, ele debocha e ironiza o festival, chegando a recusar, entre vaias e aplausos, o prêmio que recebera. Já em Non Plus Ultra, encontramos entrevistas reais com o Fernando Henrique Cardoso, o artista plástico Wesley Duquili, José Celso Martinez Corrêa, performances de atores que encarnam personagens como um diretor de cinema italiano, um poeta, um repórter e uma atriz. Os temas tratam do Brasil e da cultura brasileira. E no terceiro e último vídeo da série, o Heróis da Decadência, temos um vídeo experimental com a participação dos poetas Wally Salomão, Roberto Piva e Walter Silveira, e depoimentos de Dom Paulo Evaristo Arnes. O vídeo experimental é composto ainda de cenas do cantor Supla e dos atores Marcelo Mansfield e Giovanna Gold, trechos de áudio do famoso discurso de Caetano Veloso na final paulistana do Festival Internacional da Canção em 1968. Todos esses fragmentos dão um tom crítico e político ao vídeo experimental. A arte do vídeo na contemporaneidade adota a estética da cultura de massa, baseada na reprodução, investe no hibridismo, no ecletismo e nas novas tecnologias midiáticas e tornam as linguagens artísticas flexíveis e acessíveis. Na contemporaneidade, com a internet, cabe a questão: como se encontra a produção em vídeo? Como está inserida a arte do vídeo nas narrativas contemporâneas? Um ponto a destacar é a fricção entre arte e comunicação. Este campo cujo encontro ou atrito gera uma profusão de telas e câmeras, comunicação e expressão,
por meio da imagem-tempo, fruto do hibridismo entre as linguagens do cinetismo, verbal, sonoro e visual, que é o audiovisual. Com os recursos digitais, a cena do vídeo na contemporaneidade muda totalmente e os artistas passam a explorar cada vez mais os recursos digitais e os recursos de animação. O computador torna a imagem em movimento acessível, aproxima o desenho do vídeo, aproxima a dança do vídeo, o teatro do vídeo, e as projeções dos vídeos surgem em espaços públicos. As novas mídias contribuem para a expansão da linguagem do vídeo e surgem novas formas ou as formas expandidas do vídeo. Do teatro à poesia, passando pela dança, a música e artes visuais, na contemporaneidade, todo tipo de arte incorpora o vídeo movimento. A processualidade, a impermanência e a temporalidade em seus atos de sentido, gerando, segundo Philippe Dubois, o efeito cinema. O professor Philippe Dubois, titular da cadeira de Teorias das Formas Visuais do Departamento de Cinema e Audiovisual da Universidade Sorbonne Nouvelle Paris III, trata das formas fílmicas de exposição ao tecer suas ideias sobre o que ele chama de efeito cinema na arte contemporânea. E o que nós relacionamos diretamente, então, aqui, às formas atuais de manifestação da videoarte, incluindo as narrativas contemporâneas. Dubois ressalta que estamos diante do cinema como forma, o cinema como pensamento da imagem, e que a arte contemporânea, ao se apropriar do vídeo em instalações, gerando o que conhecemos por vídeo instalações, elabora novas formas fílmicas, em que o vídeo transforma os espaços expositivos em elementos espaciais a partir da simultaneidade das telas múltiplas. O espaço expositivo das galerias e dos museus passa a ser elaborado e tratado da mesma forma como a montagem no cinema. Dubois comenta: são numerosas, por exemplo, as instalações que mostram refeições em restaurantes, cenas domésticas, cenas de encontros e declarações de amor, ou a própria ruptura entre dois protagonistas, vistas habitualmente por nós no cinema, em campos e contracampos, em montagem alternada, em raccords em movimento, em encadeamento de ângulos ou gestos, ou mesmo por meio de mudanças bruscas do eixo. Agora, toda essa maneira de tratar a imagem e as narrativas fílmicas passam a ser elemento chave para as videoinstalações na contemporaneidade. O que antes estava nos filmes, ângulos e tomadas diferentes de câmeras, sucessão de planos e montagens de cenas por meio da edição e pós-produção, agora está espacializado nas exposições artísticas. Isso pode ser observado no trabalho de artistas como Stan Douglas, Sam Taylor Wood, Steve McQueen, Doug Aitken, Rainer Oldendorf, e outros que exploram os avanços tecnológicos do vídeo para expandir a linguagem videográfica em obras que tornam a experiência temporal cada vez mais complexa e dinâmica. Simultaneidade, montagem vertical e polivisão são experiências nas quais todas as ordenações visuais são vivenciadas ao mesmo tempo, simultaneamente, conforme o termo cunhado pelo cineasta francês Abel Gance. Segundo Dubois, o vídeo democratizou a experiência humana com as imagens e o cinema se expandiu. Surge o pós-cinema. Surgem as exposições baseadas em exibições de vídeos, em cinemas de exposição que questionam os sistemas fixos de representação, as galerias de arte e os museus, e levam o cinema para fora das salas de cinema. As obras em videoarte hoje pensam a linguagem audiovisual como um dispositivo, como um sistema, e ver o vídeo e mostrar equivale à experiência da edição no cinema e da própria montagem cinematográfica. Neste sentido, a narrativa se torna potencialmente aberta, cuja experiência estética se dará temporalmente e espacialmente
durante a interação do público com a videoinstalação, por exemplo. O artista multimídia Doug Aitken nasceu na Califórnia e estudou design antes de se formar em Belas Artes, mas o seu fascínio sempre foi a fotografia, o cinema e o vídeo. Suas obras discutem a questão da narrativa de forma crítica, direta. Aitken pergunta: como se pode narrar uma história no espaço de uma instalação artística? Uma das respostas é o uso das telas múltiplas, as quais inclusive ele explora bastante, e a projeção simultânea que promove a experiência do vídeo e da imagem tempo durante a trajetória do espectador pelas suas instalações. A partir de telas, uma de frente para a outra, ou uma ao lado da outra, ou mesmo em ângulos, ou distribuídas em uma sucessão labiríntica, Aitken explora planos cinematográficos em grandes formatos, cuja proporção do corpo frente a estas telas promove um efeito cinema, porém num dispositivo outro, que é o das videoinstalações. As telas múltiplas dispostas em uma sala de exposição expandem as imagens pelo espaço e organizam o percurso do visitante. O caminhar por entre as telas articula a narração, como se fossem as páginas do livro que paulatinamente vão nos contando a história e revelando seus personagens. Quando visitamos uma exposição, sempre caminhamos por entre as obras dispostas no museu. Nestas videoinstalações, as narrativas se desenrolam na medida em que nos locomovemos entre as projeções de som e imagens de diferentes suportes de telas e tamanhos de telas. Existem formas diferentes de narrativas nestas videoinstalações. Narrativas que podem ser fluídas de maneira lenta ou rápida, abertas ou fechadas. As telas podem ser dispostas em linhas retas, círculos, labirintos, tal como diferentes maneiras de se caminhar, tal como as montagens, as edições que se realizam no cinema e as edições em vídeo, de forma fragmentada, labiríntica, cuja conexão se faz a partir do momento que você flui estas imagens e sons. Em 1999, Doug Aitken criou a obra Terra Elétrica. O público entrava como num cinema escuro no qual salas em labirinto exibiam cenas de filmes e imagens de TV, e mergulhava num universo de imagens e sons projetados em 4 espaços sucessivos. Nestes espaços, 8 grandes telas projetavam imagens encadeadas, cenas da noite, imagens de televisão, imagens das cidades, a sociedade de consumo e seus signos, como por exemplo um carrinho de supermercado abandonado no estacionamento, ou um deserto, uma paisagem deserta, um homem, por exemplo, dançando e caminhando por meio de uma rua, da rua de uma cidade. Depois estas cenas olham e focam, dá um zoom no seu rosto, ocupando todo o quadro de projeção. O visitante lê estas imagens, avança no espaço, faz relações entre as cenas e constrói sentido, um sentido que é para si mesmo, a partir desses fragmentos de narrativas. Trata-se de extratos de histórias possíveis, que cada um de nós, ao adentrar a videoinstalação de Aitken, acaba lendo à sua maneira. O mundo moderno, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, um comércio urbano, um corpo que perambula por meio nas ruas da cidade, uma presença viva ali que se move nas telas. Aos poucos o visitante começa a fazer uma leitura crítica desse universo moderno e triste, escuro, no entanto colorido, com rostos grandes, objetos em movimento. Cada visitante vai fazer as suas relações e compreender as imagens à sua maneira.
pode inventar seus próprios ritmos e construir sua própria trajetória, conduzido pela videoinstalação. Nos anos de 1990, o efeito cinema marca, portanto, as relações entre o espaço expositivo e o público. A emergência do cinema de exposição envolve questões como o deslocamento do público pelas salas escuras, das salas escuras do cinema para as salas dos museus e das galerias de arte, que alteram os modos de recepção específicos dessas imagens. Desde os anos 2000, a videoarte no Brasil se destaca pela onipresença do vídeo na arte contemporânea. Tudo é vídeo. O vídeo como desenho, desenho como vídeo registro, documentação de ações efêmeras, é um vai e vem na história do vídeo que nasce junto com a arte da performance nos anos de 1960. Hoje perguntamos: o que é o vídeo? Quais os limites do vídeo? Qual o lugar do vídeo? Será que entendemos o vídeo como um lugar entre outros? Os artistas do vídeo na contemporaneidade se apropriam da linguagem audiovisual para construir narrativas audiovisuais pessoais, expressar suas angústias e inquietações, se posicionar frente às questões atuais, sendo sensíveis politicamente e culturalmente. O tema videoarte, uma narrativa contemporânea, revela que o traço essencial da poética do vídeo hoje é o hibridismo. Artistas brasileiros como Solon Ribeiro, Caio Guimarães, Lucas Bambosi e Luiz Duva, entre outros, entendem a videoarte hoje como um desafio e uma linguagem em processo, em constante deslocamento, que envolve a forma de apresentação e os dispositivos imagéticos das videoinstalações, as performances ao vivo dos VJs. A dimensão narrativa pode ser estruturada pela imagem sem o texto, como na videoarte da Janela do Meu Quarto, de 2004, de Caio Guimarães. Um híbrido de arquivo, memória e imagem-tempo. O artista capta as imagens o artista capta imagens de diferentes maneiras, como cenas de duas crianças brincando na chuva, e cria um acervo de imagens que são aproveitadas como fragmentos, excertos que geram novas narrativas não lineares, cujo trabalho de pós-produção reorganiza e ressignifica este acervo, dando sentido às imagens arquivo. No projeto de videoinstalação Multidão Maré, Lucas Bambosi cria um texto que representa um conjunto de pessoas convidadas por ele para participar do vídeo. O vídeo que dará voz e visibilidade a estas pessoas da comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. O convite para participar da obra é isto: estimular a pensar a ideia de representação, de encenação e de atuação por meio do protagonismo destas pessoas não artistas. O sentido da obra não é dado por um roteiro, trama ou uma narrativa como no cinema, que em certa medida acaba reforçando a natureza de narrativa. Na videoarte, o corte e a edição, a pós-produção, é o que constrói o sentido, dando voz às pessoas que participam do seu vídeo. Entre as décadas de 1970 e 1980, como eu já comentei, o suporte artístico passa a ser questionado como lugar de memória e autoridade para dar espaço à arte como prática do tempo. Arquivar, diferenciar, serializar, intermediar, transferir, reproduzir se tornam operações organizadas por um regime visual fotocinematográfico. A arte no século XX se tornou fotográfica. Registrar, arquivar, reproduzir, serializar se tornam ações poéticas que operam os novos meios e suportes. O arquivo fotocinematográfico atua nos intervalos, nos entremeios, nos vazios temporais entre a obra e a sua extensão temporal e se desloca em novas narrativas a cada novo projeto audiovisual. Neste contexto, o artista cearense Solon Ribeiro cria a videoinstalação,
perdeu a memória e matou o cinema. Mas esta instalação é de 2013. A partir da projeção de slides e diapositivos antigos herdados de seu avô, que tinha uma sala de cinema no interior de Ceará, Solon Ribeiro cria narrativas fictícias e histórias a partir dos frames de filmes antigos. Solon cria aproximações insuspeitas entre imagens de filmes diversos, antigos, que passam a dialogar tanto na estrutura fílmica quanto na disposição espacial das suas videoinstalações. É o caso da fabricação de projetores escultóricos, que, construídos de maneira low-tech, atualizam as brincadeiras do artista, que afirma que na infância gostava muito de produzir máquinas fotográficas e projetores de vídeos, projetores de imagens feitos com caixa de papelão e lâmpada com água. Atualmente, os VJs realizam o vídeo ao vivo. Vídeo performances em tempo presente, performances de som e imagens ao vivo. Fruto das confluências do vídeo com a música eletrônica, da manipulação e edição de imagens em tempo real e improviso. Esse tipo de manifestação artística está mudando completamente as artes visuais e audiovisuais e também as narrativas contemporâneas. O artista experimental Luiz Duva trabalha com videoarte, performance audiovisual e novas mídias. Desde os anos de 1990, Duva desenvolve narrativas pessoais em vídeo, além de uma série de experiências com videoinstalações. A partir dos anos 2000, dedica-se às imagens ao vivo ou às performances audiovisuais, termo cunhado para designar a manipulação de imagens e sons em tempo real e, em ambientes imersivos, a criação e a apresentação de composições audiovisuais e de projetos live cinema e desenvolvimento de conteúdo para diferentes mídias, como TV, internet e celular. A obra Concerto para Duo de Laptops, de 2010, de Duva, é uma composição audiovisual apresentada em uma performance multimídia, onde as imagens e os sons são manipulados ao vivo e em tempo real. Trata-se de um ensaio poético que parte da livre interpretação de diferentes paisagens emocionais, extraídas da memória de pessoas anônimas que participam das experiências artísticas de Luiz Duva, para que através da sua rearticulação ao vivo e a partir das suas próprias imagens pessoais, ele cria narrativas pessoais, não é? E rearticula todas essas imagens ao vivo por meio realmente de uma complexa relações entre passado, presente e a verdadeira realidade dos acontecimentos. Para Arlindo Machado, tudo é vídeo hoje. Não se trata de refletir sobre o desenvolvimento tecnológico e industrial como elemento que determinou o fenômeno da onipresença do vídeo hoje, mas entender que a linguagem do vídeo é, por essência, uma linguagem sem fronteiras, sem definição, um entre-meios, tanto experimental quanto comunicativa, que permite a fusão com inúmeras outras linguagens, como a música, a dança, o teatro, a performance e as instalações, e ainda a sua migração para plataformas contemporâneas, como as redes sociais e a internet. Por isso, falar de videoarte, uma narrativa contemporânea, é preciso ressaltar que o vídeo está mais vivo do que nunca. Nas inúmeras formas de linguagens híbridas e diferentes plataformas, compondo novas ecologias midiáticas. A linguagem experimental, do improviso, do erro e da subversão da linguagem programada do vídeo promove uma injeção de criatividade na imagem, movimento e na imagem sonora nas artes audiovisuais. Em suma, o vídeo e sua linguagem aberta e experimental, complexa por natureza, se espacializou e se hibridizou, se unindo a outras plataformas e meios como a internet, outdoors eletrônicos, dentro dos transportes públicos,
nos ônibus, nos aeroportos, nos elevadores, nas grandes cidades, em meio aos espaços comerciais, expandiu-se por meio de monitores e telas. O vídeo tornou-se múltiplo e está tanto nas telas de grandes formatos das videoinstalações como nos nossos celulares pessoais. A imagem do vídeo hoje é uma imagem móvel. Ela viaja no espaço e no tempo, fluida, como uma imagem deriva. Como um camaleão, a imagem vídeo se associa a inúmeras plataformas, se adapta e adere aos novos meios para se tornar um elemento estrutural da nova ecologia dos meios, da nova ecologia do meio audiovisual conectado em redes, rizomas. A flexibilidade experimental da videoarte promove e vem promovendo um fluxo de novas narrativas contemporâneas cuja essência pode ser definida como não lineares e em fluxo, narrativas em constante devir. Era isso. Obrigada.